Vamos continuar então o módulo 6 e a continuação fala sobre MMC. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. MDC é o máximo divisor comum. E o MMC é o mínimo múltiplo comum. Lembrando que a lista de múltiplos ela é infinita. Então não faz sentido falar em máximo múltiplo comum, pois não tem máximo. Não tem fim, então não tem maior número. E o MMC é o menor múltiplo comum, sem contar o zero, beleza? Então qual é o menor múltiplo que existe, né, numa listagem aí de números sem ser o zero? Tranquilo? Como é que a gente faz o MMC? Por exemplo, o MMC é entre 12 e 24. A gente primeiro lista os múltiplos de 24. Esse é o primeiro processo do livro de vocês. Então, o primeiro processo é a listagem dos múltiplos. Eu vou pegar o 12 e vou fazer os múltiplos de 12. Quais são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36 e assim por diante. Já entendeu como é que você faz mesmo para achar os múltiplos? É a tabuada. Então, por exemplo, 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 0, 12, 24, 36 são os múltiplos de 24, beleza? De 12, desculpa. E quais são os múltiplos de 24? 0, 24, 48 e etc. Eu quero saber o mínimo múltiplo comum. Lembrando que o zero não entra nessa contagem para o mínimo múltiplo comum, porque zero é múltiplo de todo número. Então, se a gente fosse considerar o zero, o menor múltiplo em comum de todos os números seria o zero. Então, o mínimo múltiplo comum que a gente vai considerar é o menor múltiplo sem ser o zero. Tranquilo? Olhando aqui a listagem, olha, 0, 12, 24, 36, 0, 24, 48, não. O que tem em comum, que é o menor de todos, sem ser o zero, é o 24. Então, a gente diz que o MMC entre 12 e 24 é 24, porque ele é o menor múltiplo em comum. Mais um exemplo para a gente fixar. Qual é o MMC entre 5 e 7? É 1? Não, eles são primos entre si, mas o MDC é 1. O MMC, a gente fazendo por esse processo, a gente primeiro precisa listar os múltiplos. Os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21, 28, 35, etc. Eu quero o menor múltiplo que tem em comum entre eles sem ser o zero. Qual é o menor múltiplo em comum entre eles sem ser o zero? Isso mesmo, o 35. É o menor múltiplo que tem em comum entre os dois. Então, o MMC entre 5 e 7 é 35. Beleza? O terceiro processo do livro de vocês fala sobre decomposição simultânea. Lembrando que esse vai ser o processo que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, beleza? O primeiro processo eu gosto de mostrar para que vocês compreendam, né, o que significa o MMC e tal. O segundo processo eu acho um pouco difícil, então não tem necessidade. Mas o terceiro processo ele é prático e ele é o que nós vamos utilizar. O terceiro processo do livro chama-se decomposição simultânea. Então, eu quero o MMC entre 12 e 24. A gente vai fatorar igual a gente fez no MDC simultaneamente. Então, 24 e 12 dá por 2. 12 dividido para 2, 6. 24 dividido para 2, 12. Ainda temos números pares, então continua por 2. Vai dar 3 e 6. Por 2 ainda, vai dar 3 e 3. Por 3 vai dar 1 e 1. Beleza? Aí no MDC a gente verifica aqueles que nos servem. No MMC todos nos servem. Então, para que a gente possa encontrar o MMC, a gente precisa multiplicar todos os números primos que estão aqui. Então, é só multiplicar. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 12 e 24 é o 24. Beleza? Deu para entender, né? Vamos fazer mais um exemplozinho para que vocês possam compreender bem. O MMC entre 2, 8 e 3. Vamos fazer pelo processo da decomposição simultânea. Pega 2, 8 e 3, vamos fazer ao mesmo tempo. Tem número par ali? Tem, então começa pelo 2. 2 dividido para 2, 1. 8 dividido para 2, 4. E 3 não dá para dividir para 2, repete. Beleza? Tem número par ainda? Tem, então continua por 2. Então vai dar aqui 1, 2, 3. Por que 2 aqui, Tainá?
porque 4 dividido para 2 dá 2. E o 3, como não dá uma divisão exata, repete. Continua por 2. Vai dar 1, 1, 3. Por 3 vai dar 1, 1 e 1. Agora eu pego o quê? Esses resultados que aqui estão e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 também é o menor múltiplo em comum entre 2, 8 e 3. Tudo bem? No MMC também existem estratégias de cálculo mental. Por exemplo, quando que é o MMC de 3, 6 e 12 sem precisar armar a decomposição simultânea? Para a gente fazer esse cálculo mental, a gente tem que observar o seguinte. Olha só, 6 é múltiplo de 3, 12 também é múltiplo de 3, beleza? Eles são múltiplos aqui do 3, então a gente pega o maior deles é o 12, então o MMC vai ser 12. E aqui, se a gente observar, 4 e 9, eles não têm divisores em comum. Então, o MDC é 1. Quando o MDC é 1, significa que eles são primos entre si. Então, o MMC de números primos entre si é o produto entre eles. Então, o MMC aqui vai ser 4 vezes 9, que vai dar 36. Beleza? Essas são dicas para vocês fazerem o cálculo mentalmente sem precisar armar aquela conta. Mas na dúvida, eu aconselho que vocês façam esse cálculo para poder confirmar. Tranquilo? Uma vez que vocês entenderam, né, o que é o MMC, o que é o MDC, quais são os processos que a gente utiliza para resolver, a gente agora vai aplicar o estudo do MMC e MDC a problemas. Então, problemas que envolvem, né, MDC e MMC. Vamos começar pelo MDC. MDC traz a ideia de divisão, de repartir em partes iguais. Tia Tainá, quando é que eu uso MDC e quando é que eu uso MMC? Gente, é interpretação do problema mesmo. Então, vocês têm que, ao ler o problema, vocês têm que perceber que o problema está falando sobre alguma coisa relacionada a dividir. E a maior divisão possível. Então, problemas que tenham essa característica, a gente vai ter que usar o MDC. Por exemplo, vamos fazer a página 439, número 2. Estou aqui com o meu telefone porque o problema está aqui. Ele fala o seguinte: 3 turmas, A, B e C, serão divididas em equipes para participar de uma gincana, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Que todos os alunos sejam da mesma turma e que nenhum aluno fique sem grupo. Se as turmas A, B e C têm respectivamente 24, 36 e 42 alunos e será formada a menor quantidade possível de grupos, quantas equipes vão participar de cada gincana? Então a gente tem alunos e a gente quer dividir esses alunos em grupos para participar da gincana. Então esse problema ele é um problema que fala sobre divisão, ele quer repartir em partes iguais. Se é um problema que fala sobre divisão de partes iguais, né, é um problema de MDC. Então eu tenho que tirar o MDC entre 24, 36 e 42, que é a quantidade de alunos que tem em cada turma. Então se eu fizer o MDC entre 24, 36 e 42, eu vou usar aquele processo de decomposição simultânea. Tranquilo? Vamos lá, por 2. 24 dividido para 2 dá 12. 36 dividido para 2 são 18. 42 dividido para 2 dá 21. Ainda temos números pares, então continue por 2. 12 dividido para 2, 6. 18 dividido para 2, 9. 21 não dá para dividir para 2 porque é ímpar, então repete. Ainda tem o 6 que é par, então continue por 2. Então dividido por 2 vai dar 3. Repete o 9 porque é ímpar e repete o 21 porque também é ímpar. Bom, agora não tem mais nenhum número ímpar aqui, então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. E aí vamos fazer a divisão. 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. 21 dividido para 3 dá 7. Por 3 de novo. 1, 1, 7. Por 7, 1, 1, 1. Chegamos todos no 1, então agora a gente vai ter que ver o quê? Esse cálculo ele serve tanto para o MMC quanto para o MDC.
Só que neste caso, o problema é que a gente divida as turmas, né, em partes iguais. Então é um problema de MDC. Se é um problema de MDC, a gente tem que verificar aqueles números que nos servem. Então volta aqui, ó, olha pra cá. Esse 2 aqui dividiu esses 3 números? Sim. Então ele serve pra gente. Então a gente coloca aqui uma setinha indicando que ele serve. Esse 2 divide o 12, o 18 e o 21? Não. Então ele não serviu pra gente. Esse 2 dividiu esses 3? Também não. Esse 3 dividiu o 3, o 9 e o 21? Sim. Então ele serve. Esse 3 dividiu os 3? Não. E esse 7? Também não. Então, os únicos números que servem pra gente são o 2 e o 3. E aí, olha, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 6 é o máximo divisor comum. E o que significa esse 6? Esse 6 nada mais é do que um número, né, a quantidade de alunos que terão em cada grupo. Então, na turma A tem 24 alunos, na turma B tem 36 alunos e na turma C tem 42. Então, a gente sabe que em cada grupo vai ter 6 alunos. Então, eu vou pegar 24 dividir para 6, 24 dividido para 6, dá quanto? 24 dividido para 6 vai dar 4, porque 6 vezes 4 é 24, beleza? Não lembra de cabeça, arma uma continha lá. Aqui é continha mesmo, normal de dividir, ó. 24 dividido para 6 dá 4 e não sobra nada, tranquilo? Então, 24 dividido para 6 são 4. Então, significa que eu consigo formar 4 equipes na turma A, contendo 6 alunos em cada uma, tranquilo? Agora eu vou pegar aqui, ó, o B, 36 e vou dividir para 6. 36 dividido para 6 dá 6. Significa que eu consigo formar 6 equipes na turma B com 6 alunos cada, tranquilo? E vou pegar 42 e dividir para 6 também, que vai dar 7. Então, eu consigo formar 7 equipes contendo 6 alunos na turma C. Ele quer o total de equipes, então basta agora a gente somar esses resultados. Aqui na turma A, eu consigo formar 4, mais 6 da turma B, 10, 10 mais 7, 17. Então, a gente tem um total de 17 equipes. Essa é a quantidade de equipes que eu consigo formar com as 3 turmas. E os problemas que envolvem MMC, eles trazem consigo, geralmente, ideia de tempo, de coincidência. Então, por exemplo, um trem sai da rodoviária, né, da estação dele de trem, e a cada 3 horas. O trem B sai a cada 5 horas. Quando eles se encontrarão novamente? Eu começo a tomar um remédio a tal hora e tenho que tomar de 8 em 8 horas. Tenho que tomar outro comprimido de 9 em 9 horas. Quando que eu vou tomar isso novamente? Então, problemas desse tipo são problemas clássicos de MMC. E eu trouxe para vocês um exemplo da apostila, que é da página 439, número 4. E a questão 4 fala o seguinte: enquanto estava na rodoviária da cidade de Cachoeira de Itapemirim, Crispim percebeu que 3 ônibus circulares A, B e C iniciavam suas viagens simultaneamente às 7 horas da manhã para percorrer diferentes regiões da cidade. Sabendo que o ônibus A volta à rodoviária a cada 35 minutos, o B a cada 45 minutos e o C a cada 63 minutos, qual é o próximo horário, depois das 7 da manhã, em que os 3 ônibus sairão da rodoviária juntos novamente? Então, perceberam? Problemas de MMC tem muito essa característica. Então, eu vou pegar o seguinte: o ônibus A sai a cada 35 minutos. Então, eu vou fazer MMC entre 35, 45 e 63. Então, 45, 35 e 63. Vou usar o método da decomposição simultânea. Algum desses números aqui dá para dividir por 2? Não. Então, vamos por 3. 45 dividido para 3 dá 15. 35 não dá para dividir para 3, então repete. 63 dividido para 3 vai dar 21, beleza? Ainda dá por 3, então continua. 15 dividido para 3 são 5. 35 não dá, repete. E 21 dividido para 3 dá 7. Não tem mais nenhum número que dê por 3, então vamos por 5 agora.
5 dividido para 5 é 1. 35 dividido para 5, 7. E 7 não dá para dividir para 5, então repete. E o próximo número, 7. Então, 1, 7 dividido para 7, 1. 7 dividido para 7, 1. Cheguei aqui no 1, agora a gente tem que lembrar se a gente está fazendo MMC ou MDC. Aí lembrem-se que problemas, né, de tempo, de quando se encontrarão novamente, é sempre um problema característico de MMC. E aí, MMC, a gente multiplica todos esses números. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31. Então, dá 315. Então, eles vão se encontrar novamente daqui a 315 minutos. Só que a gente precisa passar isso para a hora. Então, 315 transformando para a hora, a gente precisa dividir para 60. Então, 315 dividido para 60, abaixo 31. 5 vezes 6, 30. Para 31, 1. E sobram 15. Então, dá 5 horas e 15 minutos. Beleza, gente? Então, isso daqui vai dar 5 horas e 15 minutos. Só que ele perguntou, não foi daqui a quanto tempo eles se encontrarão. Ele perguntou a que horas eles se encontrarão novamente. Aí lembram-se que ele falou lá no início que eles partiram a primeira vez às 7 horas da manhã? Então, se eles saíram a primeira vez às 7 da manhã e eles se encontrarão novamente daqui a 5 horas e 15 minutos, basta a gente somar esses dois. Então, eu vou ter que pegar 7 horas, que foi a hora que ele saiu, mais 5 horas e 15 minutos. Então, vai dar um total de 12 horas e 15 minutos. Isso significa dizer que eles se encontrarão novamente na rodoviária ao 12h15. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem tirar comigo na plataforma. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos.